Olá, o Papo de Mãe está no ar. Você já ouviu falar sobre defeitos na face? Crianças que nascem com alterações no rosto ou na cabeça podem passar por tratamentos e cirurgias e levar uma vida absolutamente normal. Uma das anomalias crâniofaciais mais frequentes é a fissura de lábio ou palato, que ocorre em 1 a cada 1000 crianças nascidas no mundo. É o chamado lábio leporino. No Brasil, a cada 650 crianças nascidas, uma tem a fissura labiopalatal. Os defeitos na face podem prejudicar os sistemas respiratório, auditivo, digestivo, a dentição e a fala, além de provocar um forte impacto psicológico. Por isso é tão importante ir atrás do tratamento. Veja o que a nossa equipe preparou para o programa de hoje. Especializado em pacientes com defeitos na face e no crânio, o Sobrapar, um hospital aqui de Campinas, realiza cerca de 1.200 cirurgias por ano. Quem vem até aqui tem acesso à tecnologia de ponta. Tudo de graça, comandado por um belo time de médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos e psicólogos, todos trabalhando em conjunto para dar mais qualidade de vida para essas pessoas. Encontramos aqui nas ruas muitas pessoas com dúvidas em relação aos defeitos da face e outras que deram bons conselhos para que providências tomar. Olha, eu preciso dizer que nesses casos o quadro pode até se agravar quando as anomalias não são tratadas logo no primeiro ano de vida da criança. Por isso é tão importante informar a população. E para contar as suas histórias vieram aqui hoje as mamães, a Patrícia, a Érica, a Rosângela e a Stephanie. Obrigada por terem vindo todas, trouxeram seus filhos, né? Patrícia, a sua filhinha quem é? É a Ana Clara. A Ana Clara está com? 4 anos. 4 anos. E o problema dela qual é? É fissura labiopalatina, bilateral. O que quer dizer isso? Explica pra gente. Ela nasceu com a fenda no lábio, bilateralmente, então ela tem 2 fendas, nasceu com 2 fendas no lábio e o palato também aberto. O palato é o céu da boca? É o céu da boca. Uhum. E daí você ficou sabendo logo, durante a gravidez, você já ficou sabendo? Foi, durante a gravidez. Estava grávida de 4 meses, foi no ultrassom comum, obstétrico, entre um morfológico e outro. Uhum. Então a médica, quando visualizou o perfil, desconfiou. E ela não conseguiu ver porque a posição dela estava bem ruim, aí ela me levou numa clínica especializada em medicina fetal e ele visualizou as 2 fendas do lábio e o palato. A primeira cirurgia ela fez com quanto tempo? Com 6 meses. E quantas cirurgias ela já fez? Ela fez essa do lábio, que foi a primeira, fechou o palato com 1 ano e meio, foi a segunda, e ela fez uma colocação de dreninho no ouvido, que foi a terceira, uma microcirurgia, que foi a terceira intervenção. Patrícia, a gente sabe que é um tratamento longo, trabalhoso. Uhum. Você teve que abrir mão do seu trabalho, você trabalhava, como é que você fez nesse período? Eu tirei uma licença maternidade longa e quando eu voltei dando aula, que eu sou atriz e professora de teatro, então eu voltei num momento apenas dando aula. Então eu tinha bastante tempo livre para seguir o tratamento como deveria ser, né? E aí eu optei realmente pelo trabalho autônomo, que aí eu monto meu horário, eu tenho uma flexibilidade de horário para poder manter o tratamento dela como tem que ser. Então depois conta mais como que ela tá hoje, tá? A gente vai conhecer a Érica, que é mãe do Felipe, que está aqui. Isso. O Felipe já está se divertindo aqui, né? No Papo de Mãe, né, Felipe? O Felipe está com quantos anos? 6 anos. 6. Isso. E qual é o problema dele? O Felipe ele é portador da síndrome de Goldenhar. O que quer dizer isso? Ele é um crâniofacial. O Felipe é um cardiopata. Agora foi constatada uma hipertensão intracraniana que já está aguardando vaga para cirurgia com a equipe da doutora Vera. E você ficou sabendo disso também em exames de pré-natal? Não, o meu foi tudo no nascimento mesmo, foi tudo uma surpresa. O Felipe, com 25 dias de nascido, foi descoberto a cardiopatia, ele foi internado. Ficou 125 dias na UTI. Nossa, que sufoco. Fez a primeira cirurgia cardíaca, paliativa, com 3 meses. E a segunda com 10 meses e definitiva. Agora só acompanha também com cardiologista 1 vez ao ano. E daí logo já teve esse diagnóstico da síndrome que ele tinha ou demorou? Demorou um pouco, porque no hospital que ele ficou, pediram para um geneticista ir lá, avaliá-lo e foi constatado essa síndrome de Goldenhar. O olhinho dele não abria, ele usa uma prótese ocular no olho direito, porque ele não tem, ele tem microftalmia. Na parte direita da narina,
na parte direita da narina dele. Ele tinha uma fissura muito grande e profunda, que já foi corrigida, está sendo corrigida, né? Quantas cirurgias ele já fez? No total, 20. Nossa, 20 No cirurgias. total, 20. Você trabalhava? Trabalhava, tinha 8 anos de firma, acabei abrindo mão do emprego para cuidar dele. É porque não tem opção mesmo. A gente já fez um programa inteiro sobre a inclusão social e muita coisa ainda precisa acontecer na prática mesmo. Isso, exatamente. Eles até tentam tudo, você liga nos órgãos responsáveis, é aquela coisa linda, só que só no papel. Mas a escola acaba não tendo uma estrutura para Acaba não receber e tendo. tratar, né? Exatamente, tanto os profissionais da escola também, os professores, eles também não têm a estrutura, eles não têm uma capacitação para isso. E você fica na classe com ele? Fico dentro da classe, pegando na mãozinha dele, ensinando as letrinhas. E ele tá indo bem na escola? Tá melhorando bastante, ele tá com um progresso muito grande, já E esse conhece o apoio é alfabeto. fundamental, né, Erika? Porque senão acaba não conseguindo se desenvolver Exatamente, mesmo, porque né? o meu intuito de ter essa iniciativa foi porque eu não queria que meu filho fosse só para a escola para me dar sossego dentro de casa. Claro. Não, eu queria que ele fosse para a escola, que ele aprendesse. Lembrando que é um direito dele, Exatamente, né? como todas as crianças, que eu nunca tratei ele diferente. Todos os médicos sempre falou, ele é normal. Trate como se fosse Até para ele normal. conviver com as outras crianças, ter os amigos. Exatamente. Só que assim, eu não gostaria que ele ficasse ali na escola, dentro da sala de aula, naquele cantinho ali, só sentado ali esperando dar o horário de ir aprender, embora, né? sem aprender nada, porque eles não têm estrutura para isso. A professora tem mais 30 na sala. E a Rosângela tem... Você tem 3 filhos, né? Tenho 3 filhos, Vieram 2 aqui. 2. Quem que tá aqui? É a Jéssica e o Vinícius. Qual a idade deles? Vinícius tem 13 e a Jéssica tem 19. Você estava contando que você tem uma de 24 e já tem neto, né? Já tem uma neta também. Neta. E a Jéssica é que nasceu com uma alteração? é Foi, isso? foi a Jéssica. Qual que é o problema da O Jéssica? dela é síndrome de Kalman. O que é isso? Conta pra gente. Que a gente sabe que as mães aprendem tudo sobre o assunto, né? É uma malformação que ela já nasceu com essa malformação, né? Então já veio de dentro do crânio também, ela tinha uma malformação dentro do crânio. Né? Tanto que foi corrigido, fez 2 cirurgias do crânio dela, que já tinha 11 meses, né? E depois foi fazendo a cirurgia da face, já fez 3 do maxilar, entendeu? Já fez do olho, já fez da orelha, fez umas 15 cirurgias total. E tem que fazer não só por uma questão estética, né? Por uma questão de saúde mesmo, Sim, uma né? questão de saúde, né? E eu também coloquei ela em escolinha normal, nunca cobri o rosto dela, nunca, sabe? Nunca deixei ela ficar diferente de outras crianças, né? Sempre eu falo assim, tem que tratar os filhos todos iguais. E né? você ficou sabendo na gestação ou ficou Não, sabendo não, depois? eu fiquei sabendo assim que nasceu, né? Fiz ultrassom, não constou, né? Se constou, não me falaram, né? Então, assim que ela nasceu, o médico falou que ela só ia sobreviver 10 dias, ou 10 horas ou 10 dias. Nossa, que coisa! Foi. Quando E ela faz o tratamento através do SUS, Do SUS. Rosângela? Do SUS. E quando ela nasceu, ela nasceu... Como que era o rosto dela? Ela não tinha parte do nariz, né? Só nasceu só com uma partezinha da narina, né? Ela tinha os lábios, ela sempre ficava assim com a língua um pouco para fora, que não, na boca não, né? Não cabia. Então, o maxilar dela era mais, né? Mais para frente, né? Ela fez a cirurgia recente, ela tem 1 mês que fez a cirurgia, né? Quando nasce, assim, no primeiro impacto é horrível. Você parece assim que, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez isso comigo? Depois você fala assim, eu gostei de Deus ter feito isso comigo, fez com outra pessoa, eu tenho garra para lutar, Ai, que sabe? legal. Hoje eu agradeço a Ele por ter me dado ela para mim, não para minhas irmãs. Eu tenho a paciência que eu tenho. Com certeza. E ela tem outros Entendeu? problemas de saúde? Não, essa do crânio que a doutora corrigiu, né? Que já fez 2, né? Que acha, graças a Deus, não vai precisar mais a do crânio, né? Agora a da face, sim. A da face vai continuar, né? Mas ela não tem outros problemas. Não, Como o problema de Felipe saúde, que tem não. cardiopatia, ela não tem problema. Ela de já saúde. fez até o 3º colegial, foi para escola, já terminou. Que legal. E temos mais uma mãe hoje aqui, que é a Stephanie, que tá a sua filha pequenininha, né? Como é que ela chama? Ana Carolina. Ana Carolina tá com quanto tempo? Ela tá com 11 meses. 11 meses. Então você vê essas mães que já passaram por tantos anos de história aí, né? A Ana Carolina, ela nasceu com Ela tem uma fenda no palato. Então o dela é no céu da boca, No céu é da isso? boca. E ela já fez cirurgia? Não. Eles falam que a cirurgia do palato
é feita com 1 ano de idade, né? E você pôde amamentá-la normalmente, Então, eu Stephanie? tentei muito, mas ela não conseguia mamar. Ela faz algum tratamento, tem alguma coisa específica, ou até para alimentação, ou algum tratamento de fono, Tem, né? ela faz fono, ela passa pelo geneticista, né? Porque eles querem avaliar, assim, ver se ela tem mais algum outro problema, né? Alguma coisa associada. Porque eles até falam, às vezes a fenda vem associada a alguma síndrome, então a gente estuda, né? E às vezes não também, E às vezes é só a não, fenda. às vezes não. Então, gente, olha, além de todo o esforço que a gente viu das mães aqui, né, o tratamento das anomalias crâniofaciais congênitas envolve diversas especialidades da saúde. O atendimento conta com psicólogos, dentistas, fonos, otorrinos e cirurgiões plásticos. Também participam do nosso papo a doutora Vera Cardim, cirurgiã plástica, e a Maria José Araújo, psicóloga, ambas do FACE, organização que ajuda a reconstruir a vida de crianças carentes nascidas com malformações faciais. Obrigada pela participação das duas. É uma dedicação mesmo das mães por muito tempo na vida, né? São anos, né? A grande característica de tudo isso é que se trata de crianças e crianças crescem. Então, é uma coisa altamente dinâmica. Nós estamos trabalhando com o dinamismo da vida, né? E a gente tem que ir modulando esse desenvolvimento e tentando simular o máximo possível o processo normal de crescimento. Entendi. Então, é como correr atrás do prejuízo o tempo todo, né? E isso envolve realmente uma dedicação de vários prismas. Então, é um crescimento global de família, da criança, da mãe, do pai, do casamento, de todo o entorno. E é um crescimento do grupo que trata também. Também, né? É Agora, a maravilhoso. gente falou bastante, né, da fissura de lábio, da fissura de palato. O que são essas fissuras e por que elas ocorrem, doutora? Quando a criança está na formação do útero, dentro do útero da mãe, nós temos uma mitose celular, quer dizer, uma grande multiplicação de células. E o nenezinho que está se formando, que ele mede milímetros ainda, ele é formado de blocos de células, como se fossem balõezinhos em crescimento. E esses blocos vão migrando um em direção ao outro até sofrer uma fusão para formar as partes do corpo e da cabeça. Isso acontece dentro do 2º mês de vida intrauterina, quer dizer, é muito cedo. Às vezes a mãe nem sabe que está grávida e pode se submeter a um raio-x, a vários fatores que podem alterar o desenvolvimento deste ser. Mas mesmo que ela não se submeta a nada, essa alteração pode acontecer por um acidente. Acontecer. São mutações novas, como a gente chama. É bastante complexo porque, como eu estava falando, são vários processos embrionários que têm que se fundir de forma certa. Além do lábio, que outras partes do rosto ou do crânio que acabam tendo mais problemas, assim, tem algum levantamento? É extremamente variável. É o nariz, a orelha? É extremamente variável. Inclusive, na década de 70, quando começou um entusiasmo maior pela cirurgia crâniofacial, ou melhor, quando se criou a cirurgia crâniofacial. Que até então não se fazia nada. Não se fazia nada. Então, na década de 70, só se fechavam fissuras palatais, por exemplo. Mas na década de 70, um cirurgião chamado Paul Tessier, na França, começou a tratar das grandes deformidades crâniofaciais. E ele inaugurou a cirurgia crâniofacial. Inclusive, ele tem uma classificação, ele tentou organizar essa quantidade de possibilidades de erros. Ele tentou organizar isso fazendo uma classificação e numerando os sítios mais comuns de aparecimento
destas fissuras ou displasias ou alterações de fusão. Agora, Maria José, como a gente está dizendo, além de em alguns casos ter também o problema de saúde, né? A criança que tem a fenda vai ter problema para se alimentar ou para falar, tem essa parte também da autoestima, né? Da imagem e tal, que é toda essa parte psicológica. Então, por que precisa? E acho que as mães e toda a família precisa desse envolvimento, desse atendimento psicológico também, né? Exatamente. Na verdade, é sempre aquela pergunta, né? O que uma mãe deseja no nascimento de um filho? Né? O que é o nascimento de um filho para uma mãe? Né? Então, muitas vezes, né, quando se pensa, né, tem um sonho de uma criança, de um filho perfeito, e de repente esse sonho, ele vem com uma criança, né, acaba vindo uma criança doente, então essa mãe, essa família acaba sendo submergida a um sentimento de perda, a um choque total, né? Enfrentar tudo isso é muito difícil para toda essa família. E o tratamento da psicoterapia, ela vem muito para ajudar no sentido de dizer para essas mães o quanto é necessário ter um gesto necessário para que essas crianças, esses adolescentes, eles possam se situar no mundo de uma forma adequada. Deixar essa criança ir para o mundo, né? Deixar essa criança acreditar que, embora ela tenha os limites, né? Cada uma tenha os seus limites, mas é deixar que essa criança vá para o mundo, acreditar, e que essas mães possam, de alguma maneira, verbalizar alguma coisa, né, para que possa mediar esse sofrimento. Então a gente vê que o atendimento psicológico é para os pacientes e para os pais também. E para os pais. Eu vou interromper um pouquinho, a gente já continua a conversa. Você já começa falando no próximo bloco, tá bom? E também no próximo bloco a gente vai ver uma reportagem que foi feita num hospital onde essas cirurgias são feitas. O Papo de Mãe volta já. Enquanto isso, fique com a Gabriela Costa em um papo pelas ruas. Os cuidados são diferentes, né? Uma criança com problema é diferente. Ela é mais especial do que os outros que são especiais pra gente, né? Mas você recomendaria uma cirurgia plástica? Você acha que a criança... Isso aí tudo tem que ser avaliado, né? Tudo tem que ser avaliado. O que você recomenda para mães que têm filhos com problemas na face? Eu recomendo que elas dêem totalmente apoio para eles, né? E também para eles não ficar acanhados, com medo de nada, porque isso aí eu acho que não é a gente que escolhe nem nada, né? A gente tem que passar por isso mesmo. E a gente no caso, uma lição de vida, né, para eles, né? Você já fez mais de uma cirurgia? Já, bastante, mais de 10 cirurgias eu fiz. E como que é isso para você? É sofrido? Como que é? No começo, assim, foi bastante sofrido, né? Tipo, sair de casa, essas coisas com medo das pessoas me olhar feio, ainda tem isso, né? Mas agora já tá bem mais tranquilo, né? Já consigo sair normal, eu já não ligo tanto como de começo. Como que você foi lidando com isso? Como que você foi perdendo esse medo de sair de casa? Teve um incentivo da sua família? Sim, principalmente da minha mãe e também assim, com tratamento psicológico, né? Que eu ainda passo com psicólogo, né? Bom, como a gente viu ali, né, a gente vê que a pessoa que tem o problema se sente constrangida, as pessoas que olham às vezes se sentem incomodadas. Para tudo tem uma cirurgia, tem uma solução, ou às vezes é uma questão até mais das pessoas se aceitarem e os outros aceitarem também. Olha, esse é o nosso grande sonho, que para tudo tenha uma solução. Nem sempre se tem uma solução para todos os tipos de problema.
E as soluções, como a gente já viu aqui, são demoradas, são longas, são parciais, né? Nós, infelizmente, não temos o dom de praticar milagres. Tem esses problemas que são de nascimento, são congênitos, né, dos filhos de vocês que já nascem, só que tem outros problemas que são adquiridos, né, ou por acidente, exatamente, ou por tumores, e tudo isso está incluído, né, nos tem defeitos. Alguns tumores que podem ser retirados e a gente fazer a reconstrução da área onde estava o tumor. Tem queimaduras que a gente trata também a vida inteira, né? E acidentes, tem esses problemas, né? Acidentes, sem dúvida. Você estava contando para a gente até no intervalo de criança, o perigo da tomada, né? Uma criança que pode colocar a boca na tomada. Então, se ela pega um interruptor elétrico que está ligado na energia e ela põe na boca com a saliva, ela tem uma queimadura de terceiro grau que destrói lábio, todo o lábio, destrói. Que alerta para os pais e para as mães. Destrói tudo. Tem que colocar aquele tampão na tomada, né? As tomadas precisam ficar... As tomadas e os interruptores, né? Então, às vezes o contato ali aquilo é um perigo, né? Exatamente. Aqueles condutores, os distanciadores, né? Eles pegam, eles desentufam da tomada e põem na boca. Às vezes até um simples problema respiratório, ele pode ter como consequência uma alteração da face? Ah, que bom que você perguntou isso. Eu acho muito importante, porque existe um tabu nesse assunto. Existe o tabu de que criança está crescendo e não pode se mexer na parte funcional do nariz dela, o septo de criança não se mexe, porque senão se altera o crescimento da face. O que altera o crescimento da face é a má função da face. Então, se uma criança tem amígdala grande, né, problema de garganta, adenoide hipertrófica, ela precisa ser tratada. Uma criança que não respira, ela não só tem alterações do crescimento da face, mas principalmente ela não oxigena o cérebro, ela não dorme direito, durante a noite ela não vai fazer aquele sono profundo, que a gente chama de sono REM, Rapid Eye Movements. Esse sono profundo, ele é que permite o descanso real da pessoa, é ali que a gente sonha colorido, e é ali que a gente fixa tudo que se aprende durante o dia. Quer dizer que tem um tratamento preventivo também, né? Para evitar essas alterações. O detalhe é que uma criança que não respira bem durante a noite, ela não descansa e ela passa o resto do dia de ressaca. E essa criança que não respira bem, os pais devem ficar atentos à criança que ronca, que dorme de boca aberta. Exatamente. E que dorme de boca aberta. E pensa, aí às vezes se ela passa o dia de ressaca, como a doutora disse, pode ser diagnosticada até como uma criança hiperativa com TDAH, outros diagnósticos. Na escola, ela é uma criança que não rende direito, que não se integra direito, porque ele está sempre cansado, ele não consegue participar das brincadeiras. E a alteração na face pode ser ficar com o queixo? A alteração na face, em geral, ao longo do crescimento, ela vai ser um adulto com uma mandíbula para trás, com essa parte para frente, o nariz adum, né, por causa do crescimento alterado do septo. Pronto, no centro da conversa. O crescimento alterado do septo, quanto menos passa o ar pelo nariz, menos cresce por dentro aquele espaço e o septo vai se entortando e vai piorando a situação. Isso é informação importante para os pais, para os médicos também, que às vezes não ficam. Para todo mundo existe um tabu de não se mexer em septo de criança. Mas se não mexer no septo, não vai respirar. É muito mais importante respirar do que o trauma de uma possível cirurgia. E olha, agora a gente conta também com a participação da Luciana Garcia, da ONG Operação Sorriso, que ajuda pais e mães com filhos que têm o lábio leporino, né, Luciana? Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Fala um pouquinho do trabalho de vocês e como que vocês ajudam essas mães, né? A Operação Sorriso, ela tenta ajudar pacientes com lábio leporino, né, como é conhecido, levando esse atendimento especializado, esse atendimento multidisciplinar a locais onde ainda não tem, onde essas pessoas não têm o acesso, principalmente na rede pública, né? Então, há mais de 30 anos, a gente realiza programas no mundo inteiro
com a ajuda de voluntários da área da saúde, onde a gente junta esses voluntários, junta suprimento médico, equipamento e leva toda essa estrutura para uma cidade onde não tem esse tipo de atendimento. E vocês fazem no Brasil todo? No mundo todo. No mundo todo. No Brasil, a gente tem, há 15 anos já, a gente tem a Operação Sorriso Brasil, né, que é um braço da Operação Sorriso Internacional. Entendi. E aqui a gente realiza no Brasil todo também. Em períodos assim, por exemplo, cada mês ou cada semana está numa determinada região do país, ou vocês estão o tempo todo em algumas, para as pessoas, porque o programa vai para o país todo para que as pessoas saibam. Bom saber. Né? Não, é um período. A gente geralmente faz uma divulgação naquela cidade. A Operação Sorriso vai estar na sua cidade no dia X. E aí a gente leva toda essa estrutura por mais ou menos uma semana, geralmente varia de 7 a 11 dias. E logo em seguida do dia de avaliação, a gente já monta o mapa de cirurgia e aí vão ter 4 a 5 dias de cirurgia. Faz a cirurgia na cidade? Na cidade. E qual que é o site de vocês? O site é www.operaçãosorriso.org.br. Você lembra de cabeça quais são as próximas cidades? Não. Lembro. A gente vai ter Maceió em agosto, a seleção de pacientes até dia 22 de agosto. A gente vai ter em outubro Rio de Janeiro e em setembro a gente vai ter Santarém, no Pará. E aí até para Desculpa, em dezembro. E daí atende tanto crianças quanto... Porque às vezes tem gente que não foi tratado na infância, um adolescente ou um adulto. Ele também ainda pode passar por tratamento? Muito boa pergunta. Pode. Porque a gente costuma receber muito paciente. A gente já operou um senhor de 72 anos ano passado, que nunca tinha sido operado do lábio. E como é uma história emocionante. Ele fugiu da família para poder operar. As pessoas têm essa ideia de que a gente só opera criança, de que, mas eles só selecionam criança. Não é verdade. Mas a gente opera adulto também. Principalmente os que nunca receberam nenhuma cirurgia, a gente tem como operar também. E a gente sabe que em várias partes do país as pessoas às vezes não têm cresceram com hospital, isso, né? É impressionante. A gente médico para fazer essa cirurgia. Quando a gente vai nessas cidades, a pessoa nem sabe que podia fazer. Falta informação mesmo. Sim, vai crescendo, fica assim, deixa assim. A gente vai nessas cidades onde não tem um atendimento e pega um paciente lá do interior. Muito comum ver esses casos de pacientes adultos que nunca receberam uma cirurgia. Depois que eles operam, você vê essas histórias assim, tipo, nossa, agora minha mulher vai se apaixonar por mim tudo de novo. Mas quando você diz, por exemplo, vai para Maceió, né, que é a capital, vocês recebem os pacientes das cidades do interior. Sim, também. A gente faz uma divulgação, a gente geralmente monta uma parceria com a Secretaria de Saúde daquele estado para poder fazer uma divulgação em todas as cidades do interior, às vezes pega a gente até de outros estados. Para trazer... E durante o programa, durante a divulgação, a gente avisa que o paciente que vem do interior pode vir, que a gente tem um alojamento para você ficar aqui durante a semana de cirurgias. A gente sempre consegue uma estrutura para o pessoal do interior ser tratado também. E Stephanie, você já sabe como vai ser a cirurgia dela? Se vai ser só uma ou ela ainda vai precisar de outra? Então, a princípio, eles falam que é só uma cirurgia, né? Que eles colocam, assim, a explicação que eu tive lá no centrinho de Bauru, né? Eles colocam uma mini câmera, vê a proporção de dentro, né? Porque às vezes precisa fazer algum enxerto, alguma coisa, né? E depois eles vão pela boca mesmo, eles deslocam o maxilar, né? Para a boca ficar bem aberta. E eles fazem toda essa... Você tá tranquila? Porque quando pensa no filho fazer a cirurgia, né? A gente fica, né, ansiosa, nervosa, mas assim, eu não vejo a hora de consertar logo, sabe? E ela tá tão boazinha ali, tão bonita. Ela tá com a vovó, né? É a sua sogra? Isso. Como que ela chama? Tereza. Vovó aí, né? Fica ansiosa mesmo, porque... Jéssica mesmo, a cirurgia que minha filha fez recente, um mês de cirurgia, assim, ela ficou das 11 horas da manhã até mais ou menos umas 10 horas, né, doutora? Na sala de cirurgia. Nossa. Eu fiquei apavoradíssima. São cirurgias longas, eu fiquei desesperada. Mas sabe? é difícil mesmo. Não, mas aí alguém lá do centro cirúrgico veio, telefonou, me acalmou, né? Ela fez aonde a cirurgia, Rosana? Ela se trata no Beneficência Portuguesa, com a doutora Vera, né, e a equipe dela. A equipe total. E nossa, então a primeira foi com 1 mês? A primeira foi com 11 meses, com que 11 foi do meses. crânio, depois fez a primeira e corrigiu de novo com 4 anos. E daí você falou que ela já fez mais de 15 cirurgias? Já fez bastante, fez mais de 15 cirurgias. Eu quero deixar importante também, eu quero deixar registrado também que por trás dessa força nossa, tem a da nossa família, do nosso marido, que deixa a gente
ficar em casa, deixar o trabalho para cuidar dos nossos filhos. Porque não dá para enfrentar tudo isso não sozinha, dá, ser um marido, Maria ser uma José? família, Não tem dá. como, né, Patrícia? Não tem como. Tem que ter um amparo emocional também, né? Tem que ter um marido que apoia, que traz a gente pro chão e fala, vai dar tudo certo. Família em geral. Você também A mãe parou tá de trabalhar, lá. Rosângela? Eu parei de trabalhar. Assim que ela nasceu, eu só cumpri só os 4 meses que tem que cumprir e parei de trabalhar. Eu não... Você tem, só tem o que ter marido uma mesmo dedicação trabalhando. também, tem que ter uma dedicação. Só o marido mesmo trabalhando. A Ana Clara fez quantas cirurgias? 3 cirurgias. 3 cirurgias. E ela ainda tem que fazer? Tem, ela está prestes a fazer uma plástica no lábio, que é estética, porque o lábio dela, no caso, foram, na verdade, 2 etapas. A primeira que foi só a reconstrução, que ela fez com 6 meses, e agora ela vai fazer a estética, que deixa o lábio no tamanho certinho, uma cicatriz menor. Vai fazer aonde? Vai fazer no Hospital São Luís, Dr. Diógenes. E cadê a Érica? Tudo bem aí, Érica? Tudo Felipe? ótimo. O Felipe fez quantas cirurgias mesmo? Eu fiz quase 20. Quase 20 cirurgias. E ele fez aonde? As cirurgias em que hospital ele está fazendo? A do coração, no HCOR. E as plásticas no Beneficência Portuguesa. Beneficência. Então, eu quero aproveitar para... A gente vai assistir uma reportagem agora, porque a repórter Letícia Bragalha, ela foi até um desses hospitais, né, onde são feitas as cirurgias craniofaciais. É o Hospital Sobrapar, em Campinas, no interior de São Paulo, que atende de graça pacientes de todo o Brasil. Especializado no tratamento de pacientes com defeitos no crânio e na face, o Hospital Sobrapar realiza cerca de 1.200 cirurgias por ano. A tecnologia de ponta, garantida por recursos do SUS e doações da comunidade, atrai pessoas cheias de esperança em busca de tratamento gratuito. Aline trouxe o filho que já passou por uma cirurgia para correção do lábio leporino. A família agora recebe instruções da fonoaudióloga. A fonoaudióloga atua garantindo que a criança tenha uma alimentação adequada, né, prevenindo problemas de audição e de escape de alimentos pelo nariz, e também nas orientações precoces em relação à aquisição de fala, aquisição correta dos pontos de fala. No começo foi um pouco complicado, mas agora a gente já tirou de letra. Uma das características mais bacanas aqui do hospital é que é tudo muito prático e rápido. A pessoa faz a inscrição, em menos de uma semana já é atendida e aí vai passando de um profissional para o outro aqui nesse corredor. Ela entra na sala do psicólogo, depois vai para a fonoaudióloga, enfim, tudo feito da melhor maneira para que essas famílias recebam o atendimento mais humano. Para ser atendido no Sobrapar, é preciso ser encaminhado por uma unidade de saúde básica do SUS ou agendar uma consulta pelo telefone. Os pequenos pacientes aprovam o tratamento que recebem. Olha só, entre uma consulta e outra, as crianças não perdem tempo e param para brincar. O que você está fazendo? Brincando de aranha com ela. Você gosta de vir aqui? Aham. Por quê? Aqui é legal. O clima descontraído também ameniza a preocupação de quem espera pelo filho durante as delicadas e longas cirurgias. Quando a cirurgia envolve o lábio e o céu da boca, então a cirurgia do lábio, aproximadamente umas 2 a 3 horas, e do céu da boca, aproximadamente 2 horas. A criança toma anestesia geral. Anestesia geral. Bom, e aqui no hospital acontecem também cirurgias mais complexas, que são as cirurgias crâniofaciais, que é assim que a gente chama, né? No caso dessas cirurgias, qual pode ser a duração de uma operação? Essas cirurgias crâniofaciais são bem maiores em comparação às cirurgias da fissura. Elas podem chegar de 6 a 7 horas de cirurgia. E aí a criança fica quanto tempo aqui no hospital internada? Fica em média de 5 a 7 dias internada. À frente do hospital, que fundou junto com o marido, Vera se sente gratificada. Ela fala com orgulho da grande missão do Sobrapar. Nós chamamos o nosso hospital um hospital de esperança, porque é um hospital de reabilitação, é um hospital que nós visamos que esse indivíduo, que ao ter esperança, consiga o seu lugar no espaço, consiga o seu lugar na sociedade. Não é apenas uma cirurgia, é muito mais que isso. É o bem-estar e a procura da felicidade. Ouvindo todo o discurso dessas mães, você percebe que é um renunciar de vida constantemente. E quando acontece, está próximo a uma cirurgia desse nível, né, você percebe em cada rosto delas uma angústia muito grande. E aí é ter um trabalho onde essas mães possam verbalizar, ter uma palavra como mediadora,
né, para que amenize o conflito, a angústia que cresce a cada momento. E está sempre aplacando, é como um trabalho de garimpagem mesmo. Acolher o trabalho dessa mãe, dessa família, a dor dessa família é muito importante. Quer dizer, elas não podem se fechar e sofrerem sozinhas, né? Elas precisam falar, precisam de o trabalho da ajuda. Psicoterapia, que nós chamamos muitas vezes por não poder trabalhar, fazer um trabalho longo, nós chamamos de consultas terapêuticas, né? Que isso vale muito. É um carinho também, né? Exatamente. Ela tem que se aceitar quando tiver um filho com problema. Ela tem que se aceitar, porque ela se aceitando, ela passa isso para o filho e para a sociedade. Eu vou ter que interromper, o papo continua daqui a pouquinho, tá bom? Fique com a gente na TV Brasil. Aqui tem programação de qualidade. A Wanda me contou que ela conhece mais de uma criança com defeitos na face. Wanda, quem são essas crianças e como que essas mães lidam com isso? Filhas de amiga minha, que eu conheço, né, que tem todo esse tipo de problema. Mas elas lidam muito bem, né, porque cuidam muito bem, tem amor à criança, gosta muito da criança. A gente vê que elas protegem muito as crianças. E as crianças desses filhos, eles sofrem preconceitos na escola? Como que é? Tem preconceito, com certeza. Até a gente, quando não conhece, vê, se assusta um pouco, né? Se a sua filha tivesse nascido com algum defeito na face, como que você lidaria com isso? Eu aceitaria, né? Cuidaria dela o possível, né? Lutaria para que ela pudesse aceitar também, né? E faria de tudo para que ela crescesse e fosse como se fosse uma criança normal. Você faria alguma cirurgia plástica? Você sabe a quem procurar? Olha, se no caso eu tivesse um meio de encontrar essa ajuda de poder fazer essa cirurgia plástica, eu procuraria sim. Com certeza eu faria sim uma cirurgia plástica. E o Papo de Mãe está de volta e agora as crianças, os jovens vieram aqui para frente. E é importante isso que a pessoa falou na rua, né? Você tem que ser feliz, né? Na medida do possível, você tem que enfrentar esses obstáculos na vida, né? E bola para frente, né? Vamos até conversar com as crianças que vieram aqui para frente. Jéssica, você está com quantos anos? 19. 19 anos. E a sua mãe falou que você já terminou a escola. O que você está fazendo agora? Eu tô parada. Tá parada? E você já sabe assim o que você quer trabalhar? Se você vai fazer uma faculdade? Eu queria fazer faculdade de medicina. Ah, é porque a doutora já está inspirando, é isso? E ela sempre foi boa aluna? Sim, nunca me deu trabalho de nada, né? Que sempre matéria... foi estudiosa. Você gosta de estudar? Que matéria você gosta mais? Português. Gosta você tem de que escrever? perguntar que ela não gosta mais. Quem sabe gosta de escrever, pode até escrever um livro, né? E me fala uma coisa, a última cirurgia que você fez, quando que foi, Jéssica? Faz um mês. O que mudou no seu rosto? Como é que você está hoje? Mudou muito. Estou muito feliz com o resultado. Que legal, porque conta pra gente assim, o que te incomodava e que agora você está mais feliz? Não me incomodava mais assim a boca. Agora já está bem melhor. E a gente vê que ela está deixando o cabelo para trás agora, porque tem que mostrar o rosto, né, Jéssica? E além das cirurgias, Jéssica, você fez algum outro acompanhamento no dentista, fono, você fez alguma outra coisa? Eu faço com a fonoaudióloga que é dentista. A gente vê que ela está usando aparelho, né? Sim. Porque o aparelho também faz parte do tratamento, é isso?
para o seu rosto e tudo mais? Faz. Já tem 3 anos de aparelho já. 3 anos. 3 anos. E a Patrícia estava dizendo que a Ana Clara também usa aparelho desde quanto tempo? Desde os 3 meses, que era aquela plaquinha. Ela usa um aparelho interno no céu da boca, né? Quer dizer, tem todo esse acompanhamento, por exemplo, ela vai ao dentista, qual é a rotina dela de médicos? Ela vai ao ortodontista cada 2 a 3 semanas, em média, fonoaudiólogo uma vez por semana, otorrino 1, 2 meses mais ou menos, sempre tem que fazer... Ela teve alguma complicação na audição também? Ela tem muita otite serosa, que é o acúmulo de cera na orelha média, né? Então acumula líquido, acumula secreção, então a gente teve que fazer uma microcirurgia para colocação de dreninho, para manter seco e evitar problemas de audição efetivamente. Na verdade ela tem um problema de condução, né? Mas para evitar um problema de audição, tem que se fazer essa intervenção. Você acaba ficando um pouco com ciúme da sua irmã, porque ela tem muita atenção da sua mãe, assim? Acontece isso entre irmãos? Às vezes. O que você acha? É o contrário. Aí vocês têm que participar de um outro programa sobre ciúme entre irmãos, né? E, Stephanie, a Ana Carolina, o problema cardíaco, ela não tem nenhuma indicação cirúrgica, é só acompanhamento? Só acompanhamento. São comunicações intraventriculares, né? Que, assim, teoricamente, com o tempo fecharia. Existem lugares onde poderia ter que não fecharia de forma nenhuma. Mas no caso dela, não tem repercussão nenhuma na vida dela hoje, né? E já está cicatrizando. Então, com o tempo mesmo, ele já vai melhorando. Assim. E ela já vai em algum outro especialista, um otorrino? Ela vai no otorrino, na fono, no oftalmo também. As mães com crianças que têm a fissura no lábio, a fissura no palato, elas podem amamentar? É mais difícil, é trabalhoso, mas dá para amamentar? A amamentação no peito fica muito difícil por causa da sucção, que eles não têm uma pressão de sucção muito boa por causa da falta de fissura, por causa da falta de fechamento da fissura. Mas eles podem sim se alimentar muito bem com uma madeira, tem bicos próprios e eles conseguem muito bem fazer a deglutição. Isso também é um tabu nos hospitais. A primeira coisa que fazem é colocar uma sonda e aí a criança perde a oportunidade de desenvolver o reflexo da sucção. E depois nunca mais eles vão sugar direito. E também é importante para o desenvolvimento da face. Exatamente. Isso, né? É toda uma progressão de procedimentos que são necessários para o bom desenvolvimento da face. Primeiro a sucção, depois a mastigação, depois engolir, a deglutição com boca fechada quando chegam os dentes. Então é toda uma progressão de maturação de movimentos. E a face, ela cresce e se desenvolve a partir disso. Por isso é tão importante a fono. A fono está orientando e orquestrando este crescimento. Érica, e quais são os acompanhamentos ou os médicos que o Felipe tem que ir? Cardiologista, cirurgião plástico, neurocirurgião, neurologista, psiquiatra, ortopedista, fono. Que lista, hein? Odonto e ortodontista. Nossa Senhora! Então diariamente. E otorrino, desculpa. Nossa, isso, e otorrino é com frequência então, também. Quer dizer, toda semana você está indo Toda semana, é bem árdua mesmo. Como você faz com transporte, com tudo isso? Quando é muito cedo, eu saio de casa umas 3h35, pego a primeira condução, vou com ele, senta aqui. E as demais, o metrô também está muito acessível pra gente, né? Se torna um pouco mais fácil, né? E tá dando tudo certo, né? Com certeza, vamos. Então a gente vai passar uma última rodada. Que eu sei que tem mãe aqui que tem blog, né? Fala, Patrícia. Eu tenho um blog, eu vou colocando todas as experiências que eu tenho com ela desde pequenininha, muita informação que eu consegui com os profissionais que são da área, que algumas mães não têm acesso. Aí minha forma de contribuir foi fazendo o blog. E é bom dividir isso com outras pessoas que estão passando pela mesma situação que você também. Né? Exatamente. Qual que é o endereço? fissuralabiopalatina.blogspot.com. Legal, obrigada. E você, Érica? Tem algum blog? Quer mandar um beijo para alguém? Não tenho não, só gostaria de agradecer ao esposo que eu tenho, né, que é quem me ajuda muito, né, também nessa jornada, se não fosse ele, não sei o que seria de nós, né. Agradecer a esses anjos do Bisturi, essa equipe maravilhosa que trata
A gente com todo amor e carinho e atenção. E você, Rosângela? Então, meu marido ele ia estar presente hoje aqui, né? Mas aconteceu um problema de saúde com a mãe dele muito grave, né? Ah, que pena. Ele teve que ir para Minas, né? E não pôde estar presente, mas ele está presente aqui no meu coração. Fala que eu amo muito ele é muito especial na minha vida. Como que ele chama? Chama Douglas. Douglas, vocês já estão juntos há quantos anos? Há 20 anos. Ah, olha só, parabéns. Né? E também agradecer a doutora, a equipe, como eu já falei antes, quando eu cheguei lá com Jéssica com 6 meses no meu colo, que eu passei em consulta com a doutora Vera a primeira vez, ela me acolheu assim como se fosse alguém da família. Eu me senti como se fosse da família, sabe? Eu agradeço muito a ela e toda a equipe dela, né? E a vocês também por terem me convidado. Obrigada. E a Stephanie? Eu não tenho blog, assim, fico sozinha com a Carol, é muito corrido, né? Não dá tempo, às vezes não dá tempo. Não dá né? tempo, não tem como. Mas a minha família me ajudou muito, meu pai sempre carrega para cima e para baixo os médicos que tem. Meu marido também tem todo o apoio, né? Toda a nossa família, assim, aceitou a Carol como um presente mesmo. Pra gente, ela é um presentinho bem especial. Não, e a sogra, ela, quando a Ana Carolina carinhosa, viu a sogra, abriu um sorriso, toda saiu correndo. Com ela. Que ela já tá meio que andando, já tá querendo, né? soltar a mãozinha. E a gente pensa que ela nos escolheu, assim, né? Legal. E Luciana, divulga de novo o site da ONG. Não vale emocionar os outros, não, que a gente vai falar. O site é www.operaçãosorriso.org.br e lá vocês vão poder também ter acesso ao blog, a nossa página no Facebook, que eu recomendo todo mundo adicionar, uma página com bastante seguidores, e ao Twitter da Operação Sorriso também. E tem como as pessoas se inscreverem? Porque eu imagino que no Brasil todo, né, as pessoas vão se interessar para se inscrever, para poder fazer a cirurgia, ou elas têm que esperar a visita na cidade delas? Você pode... Não, a gente dá muito suporte também de referenciar a pessoa para o local mais próximo dela. Então pode ser que a gente não vai ter um programa cirúrgico da Operação Sorriso naquela cidade, mas a gente tem uma lista de núcleos de atendimento que a gente consegue direcionar. E às vezes o paciente liga com dúvida, tipo, olha, meu paciente acabou de nascer, não sei o que fazer. A gente tem um conselho médico para dar orientação a respeito disso também. Então, assim, eu acho que a gente quer ser uma referência para pais e mães de pacientes fissurados. Pode entrar em contato conosco e no que precisar, se a gente não souber, a gente pergunta. Ah, legal. E lembrando que o atendimento é feito em todo o país, né? O atendimento é feito em diversas cidades do país, o atendimento é gratuito. A gente é uma organização... especificamente para quem tem a fissura no lábio e no palato, é isso? Ou vocês ampliam? A gente atende alguns outros defeitos da face também, mas como a demanda para fissura de lábio e palato é tão grande, às vezes a gente não consegue acomodar todo mundo na nossa agenda cirúrgica. Mas a gente consegue, naquela localidade, referenciar o paciente para outro local para ele ser... Então, surgiu uma dúvida, é só ligar para vocês. Sim, tá legal. E a doutora Vera, tem algum site para divulgar? É o www.facebrasil.org.br. E como vocês estiveram falando, são poucos centros de atendimento e nós, assim como a Sobrapar, nós estamos à margem das estruturas universitárias e de atendimento governamental. Nós estamos, como eu digo, correndo por fora, né? Então, nós somos acolhidos no Hospital da Beneficência Portuguesa, que permite a internação de alguns pacientes pelo SUS. Então, nós fazemos esse trabalho, digamos, paralelo à estrutura governamental. Por isso, nós temos essas dificuldades, né, de quantidade de atendimento em relação à demanda. Mas nós achamos muito importante justamente a formação de novos profissionais, que é muito raro. Então, nós temos o nosso grupo justamente nesse atendimento, ele faz uma formação de novos profissionais. E eu quero aqui agradecer a todo o grupo multidisciplinar que atende conosco, a Maria José está representando aqui. Elas são estoicas, elas tiram o tempo da vida delas para atender esses pacientes e elas são maravilhosas, elas acolhem, né, esses pacientes com todo o carinho. E os meus assistentes são 4 cirurgiões crâniofaciais
que também tiram parte da vida deles para se dedicar a isso, são apaixonados e são maravilhosos, e eu quero deixar aqui o agradecimento incondicional a eles. E tem uma lista de espera, as pessoas podem se inscrever no FACE? A lista de espera, na realidade, é a agenda de internações do SUS, né? Que é realmente bastante difícil, é meio uma gincana, assim, mas a gente consegue. E eu tenho a sensação até de que talvez de uma forma até mais rápida e mais resolutiva do que as longas filas governamentais, porque as estruturas do governo são muito poucas, né? Então, a gente acaba conseguindo. A Maria José quer divulgar algum outro site? Não, eu, na verdade, estou incluída, né? Faço parte, eu só tenho o meu e-mail, né? Mas eu queria, na verdade, assim, dizer para essas mães o quanto, ouvindo todo esse discurso delas, o quanto elas são heroínas. E assim, neste momento, enquanto é criança, enquanto é bebê, né, esse acolhimento, essa libidinização desse bebê, isso é muito importante. Agora, essa passagem da adolescência, como no caso da Jéssica, é importante essa mãe, essa família, esse pai entender que essa criança tem uma evolução de desenvolvimento, né, e que ela precisa se sentir que ela pode continuar andando com as próprias pernas. Obrigada. E olha, a gente falou de vários... Só para falar um pouquinho, para as mães que têm filho, assim, o primeiro filho que tem problema, não tenha medo de ter o segundo filho e nascer com o mesmo problema. Verdade. Entendeu? Porque às vezes ela fica com medo, não vou ter o próximo porque pode nascer com um problema, entendeu? Não, entrega na mão de Deus e Deus tudo resolve. E não necessariamente vai mesmo, né? Ou em alguns casos... Não necessariamente, mas pode acontecer. Depende Bom, de cada um. Então, eu acho que eu não arrisco mais, não. Ouve a Rosângela e queria mais porque ela vai gostar de ter irmãozinho. Antes de tudo isso, faça um aconselhamento genético. Eu fiz o cariótico. Não é? E olha, a gente falou de alguns centros especializados aqui no Brasil e eu queria deixar o site do Centrinho USP de Bauru, que é a grande referência nacional no assunto, né? Que o site, então, do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP é o www.centrinho.usp.br. Muito obrigada a todos por terem vindo. Boa sorte para todos nos tratamentos, nas cirurgias, para as mães, para os pais, para os filhos. Olha, no próximo programa, a nossa conversa vai ser sobre mães chefes de família. Sim, no Brasil, cada vez mais as mulheres são as responsáveis pelo sustento dos filhos. Saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br e participe do nosso chat domingo às 5 da tarde. Semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá. Até. Tchau, gente. Obrigada, viu? Foi muito bom o programa. Obrigada pela participação de todos. Todos os médicos sempre falou, ele é normal. Trate como se fosse normal. A mãe tem que se aceitar quando tiver um filho com problema. Ela tem que se aceitar, porque ela se aceitando, ela passa isso para o filho e para a sociedade. Toda a nossa família, assim, aceitou a Carol como um presente mesmo. Pra gente, ela é um presentinho bem especial.